Oi pessoal, tudo bem com vocês? Um vídeo de passo a passo na máquina, assim na vertical, que esquisito. Pois bem, gente, o vídeo de hoje tá assim na vertical e eu vou explicar pra vocês. Eu tentei fazer um passo a passo daqueles rapidinho, sabe? De 1 minuto, pra colocar aqui, como se fosse um Reels, um Shorts, né? Que chama o vídeo aqui rapidinho do YouTube. Mas não consegui, gente. Então, o que vai acontecer? Estou editando o vídeo e vocês vão assistir ele de pé, porque foi o formato que eu gravei para tentar postar aqui. E aí eu percebi que eu não sou boa em gravar passo a passo rápido, porque eu tenho que mostrar os detalhes, eu tenho que explicar os detalhes, enfim. Vai ficar um vídeo assim, meia boca? Vai. Eu vou narrar o passo a passo, não sei se vai sincronizar, mas enfim. É o que temos para hoje, gente. O vídeo de hoje, vamos lá, é essa maletinha aqui. Então, deixa eu já passar referências. Eu me inspirei numa maletinha no mesmo formato, do mesmo jeito, da Edna, do Ateliê Coração Retalhos. Então, Edna, muito obrigada por compartilhar. Eu usei as medidas da Edna, só que eu fiz num tecido que tem pé. Então, como assim? Esse tecido, os gatinhos estão todos com a cabecinha assim para cima. Não é um tecido diferente, por exemplo, um tecido assim, olha. Que a gente consegue, tanto assim quanto assim, a gente consegue trabalhar. Este aqui não. E por ele ter esse sentido da estampa, a gente precisa recortar e fazer algumas emendas. Então, tem uma emenda aqui, olha, tá vendo? Tem a emenda aqui de baixo, porque eu coloquei uma cor diferente, tá? Percebam que ele tá aqui, ó, batendo certinho. Eu fiz um puxador aqui pra ficar mais fácil. E assim, essa maletinha que tá aqui na minha mão já é a segunda peça que eu fiz. A primeira que eu fiz é exatamente o vídeo que vocês vão assistir, o passo a passo. É a mesma estampa, porém, na primeira eu não fiz uma telacê. Vocês podem perceber que aqui eu fiz uma telacê, os gatinhos estão dentro do quadradinho aqui, ó. Eu fiz bem certinho pra não passar em cima da cabecinha deles. E uma coisa que eu vim falar pra vocês, como eu tô utilizando a estruturação do nylon acoplado mais TNT, nylon dublado, é o que vocês conhecem aí. Eu não estou usando manta R1, R2, já tem um tempinho. Então, o que eu percebo? Que nesse tipo de peça, que ela precisa ter uma estrutura, vocês percebem que ela tá durinha, olha? Não tem nada aqui dentro, não tem enchimento, não tem nada, ó. E ela está durinha. Então, esse tipo de peça, eu, Isla, prefiro fazer uma telacê para usar esse nylon dublado e ele fica mais durinho, ele dá um formato para a peça, tá vendo? Numa peça assim, ó, que é uma peça simples, esse aqui eu não fiz costurinha, não fiz matelacê, nem o quilt de preguiçoso, não fiz nada, nada, nada. Então, também está com a mesma estruturação dessa. Porém, aqui ela é fininha, tá vendo? Ó, ela não tem uma profundidade como tem aqui a maletinha. E por isso, nessas peças que tem profundidade, eu aconselho você que tá aí, tá migrando pro nylon acoplado, como eu, tá utilizando, que ele é mais em conta que a manta R1 e R2. E ele é melhor, gente, quando a gente vai desvirar uma peça, assim, ele não amassa tanto quanto quando a gente está fazendo com manta R1, R2. Então, tem vários benefícios do nylon acoplado. Inclusive, ó, essa necessaire aqui, tem aqui no canal, é uma necessaire porta remedinhos, tá? Uma farmacinha. Eu ensinei até a fazer a tag da necessaire na bordadeira. Enfim, olha, não é farmacinha aqui, mas é uma proposta com o mesmo molde. Você pode ter aí no teu ateliê. Então, vamos lá para o passo a passo de hoje. O vídeo vai ser essa maletinha. Vocês vão perceber que não tem matelacê, mas sigam o passo a passo. Eu vou com calma falando aí, narrando para vocês. E eu espero que vocês consigam fazer aí, entendam o passo a passo. Mais uma coisa que eu preciso falar para vocês. Para a maletinha ficar exatamente dessa forma, nós precisamos de organizar os tecidos desta forma aqui. É o jeito que eu fiz aqui. Então, eu vou deixar paradinho aqui para vocês verem e vocês tirem um print dessa tela. O que que acontece? Olha, esse primeiro tecido, ele tem que estar com 8 centímetros e os gatinhos, no caso, meu tecido dos gatinhos, com a carinha para cima. Esse de 8 centímetros, gente, é esse aqui, ó, aonde está a minha etiqueta.
tá? Depois vem esse xadrezinho aqui, é justamente esse tecido que eu coloquei aqui na base, que eu fiz um matelaçado, tá? Ele tá aqui, ele tem 18 centímetros. O próximo também é 18 centímetros, mas olha a posição dele. Você tem que colocar ele de cabeça para baixo. E o último tem 10 centímetros e meio e de cabeça para cima. Então, meu aconselhamento para você é o quê? Você pega a maletinha, vai fazer, corta os tecidos um pouquinho maior. Essa medida aqui é a medida final. Então, vamos supor que você vai fazer a técnica do matelacê ou do quilt de preguiçoso, a técnica que você for utilizar. Corta um pouquinho maior, aqui tá falando 8, não tá? Corta com 10 centímetros, faz o matelacê, depois refila para 8 centímetros, bonitinho, é 8 e aqui é 33, tá bom? Aqui, essa largura aqui é 33. Então, esse primeiro tem 8, aqui 18, 18 e 10,5, tá bom? Esse aqui é a medida da nossa peça. Então, a medida do tecido, ao final, ele vai ficar aqui, ó. Até escrevi aqui, ó. 33 por 51. Então, a medida final é 33 por 51, tá bom? Ah, eu não quero fazer do jeito que você fez, Isla. Eu quero fazer um tecido só. Então, você ignora esse passo a passo aqui e já vem aqui e corta 33 por 51. Uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro, que no caso eu utilizei bagum, uma vez no nylon acoplado e uma vez no TNT, de gramatura 80 ou 100 ou 120, tá bom? Mais que 80. Faça isso. Ah, eu quero tentar igual ao da Isla. Então, você vai tentar, você vai fazer desse jeito aqui, tá bom? Cabeça pra cima, o matelacê, que é a parte de baixo, a base. Esse aqui é o tecido da base. Cabeça pra baixo, cabeça pra cima, certo? Então, todas as medidas eu vou deixar na descrição, porém, o esquema tem que printar a tela. Então, vou deixar mais uma vez aqui para vocês printarem a tela e bora. Vamos fazer essa maleta linda, cara da riqueza, vocês vão amar fazer. Ah, Isa, eu quero fazer ela mais comprida. Aumenta, não é 51? Então, coloca lá 70, ela vai ficar mais compridinha. O 33 aqui é a largura. Vamos falar a medida final dela, né? Ó, a medida final dela, ela ficou com 22 centímetros de largura. Essa parte da base dela tem quase 10 centímetros, são 9 centímetros e meio. E a altura dela ficou com 15 centímetros e meio, tá? Essa altura aqui, 15,5. É uma maletinha pequena, olha, pelo meu tamanho aqui, vocês percebem que ela é como se fosse uma necessaire box e bem bacana aí. Dá pra fazer como lancheira, dá pra fazer como porta-maquiagem, dá pra fazer mais compridinha e colocar produtos de higiene, shampoo, etc, pra levar em viagem, como frasqueira de viagem. Então, tem muita utilidade, gente, pra lancheira de criança. Bora usar a cabecinha e fazer essa peça linda aí no ateliê de vocês, certo, gente? Bom, pessoal, aqui tá o tecido, então, já emendado no esquema que eu passei pra vocês. Medida final, 33 por 51. E a forma que eu estou mostrando aí, vocês vão conseguir ver agora com o tecido aberto, né? Então, essa primeira parte de cima, ela tem 8 centímetros. O tecido que tá com o matelacê, 18 centímetros. O próximo tecido também é 18 centímetros, mas olha só, a carinha dos gatinhos, ela está de cabeça para baixo. Então, é dessa forma que você tem que fazer. E o último, 10 centímetros e meio de cabeça para cima. Então, ele fica esses 4 recortes de tecido dessa forma. Pode ver que tá de cabeça para baixo, para ele poder ficar certinho na maleta na hora que a gente desvira no final. Então, aí eu já tô aplicando o zíper de 36 centímetros. Eu destaquei e coloquei do outro lado e vou aplicar novamente. Fiz uma costura de segurança aí. Na próxima etapa, eu vou pegar o forro. Nesse passo a passo, eu tô usando um forro de tecido de tricoline. Mas na maleta que eu mostro pra vocês, o forro tá em bagum. Eu gostei mais do resultado em bagum. Então, aí eu passo a costura, fazendo o retrocesso no início e no final. Eu gosto de passar essa costura pelo lado da manta. Eu acho que o tecido não escorrega tanto.
Depois disso, passei a costura no zíper, eu vou desvirar esse forro, colocar essa peça para o direito. E ali na extremidade do zíper, eu vou rebater essa costura. E vocês observem que na hora que eu estou rebatendo a costura, eu fecho também essas laterais. Então, observa aí no passo a passo. Aí, eu começo a rebater a costura, normalmente. E aí, ó, virando, chegando nessa extremidade, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costurinha aí, fechando mesmo essa lateral. Fica mais fácil na hora de fazer o acabamento final, na hora de fechar essas costuras e finalizar a maleta, fica mais fácil. Então, ficou aí a costurinha. Tô mostrando pra vocês, tá bem devagar aí, pra vocês verem que eu já estou fechando e rebatendo, certo? Então, aqui, já dei uma acelerada no vídeo, tô fazendo a mesma coisa, rebatendo o outro lado do zíper e fechando a outra lateral da maleta. Agora, o que que a gente vai fazer? Vai passar o cursor. Nesse momento, não precisa passar os dois cursores. Nesse primeiro passo a passo, eu acabei colocando os dois cursores. Mas não é necessário, gente, porque depois nós vamos tirar esse cursor de novo para aplicar a alça. Então, esse primeira colocada de cursor aí é só para a gente fazer a marcação das caixinhas de leite lá na parte interna. E eu acabei colocando aí os dois cursores, vocês vão perceber que vocês vão ver os dois cursores na maleta. Pode ver que aí eu já desviro essa maleta pro avesso, porque fica mais fácil de fechar esse cursor, não precisa ficar desvirando a peça, certo? E vocês podem observar que essa peça, ela vai ser acabada no viés, tá? Então, por isso que eu rebati essa costura da lateral, que vocês estão vendo aí. Aí, eu vou encaixar novamente o cursor, e nem precisava, gente, nem precisava. Mas, como eu fiz era a primeira, né? E agora, revendo passo a passo, eu tô já avisando vocês, nem precisa colocar os dois cursores, tá bom? Aí, a próxima etapa, o que que a gente vai fazer? Observar aí os tecidos, tá vendo a costura? Eu tenho que colocar costura com costura certinho, olha, batendo, e colocar um clipezinho aí. Então, vocês podem observar que esse detalhe faz a diferença no acabamento final. Coloca um clipezinho aí pra não sair do lugar. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Coloco costura com costura. Pode ver que a separação tem que ficar perfeitinha aí, gente. Então, capricha nessa costurinha aí. Coloca o clips, olha como que eu foco bem pra vocês verem aí o detalhe da costurinha, tá bom? E depois alisa bem essa peça e nós vamos fazer uma marcação agora, para poder marcar as caixinhas de leite e a costura. Então, deixa bem certinho a peça, coloca vários clips, grampinhos, o que vocês tiverem aí para deixar essa peça bem certinha, bem retinha. Colocando os grampinhos direitinho, nós vamos fazer uma marcação de 1 centímetro. Então, pega a régua, uma canetinha que apaga ou um giz que apaga com ferro. E nós vamos marcar aí 1 centímetro, vai ser a margem de costura dessa maletinha. Depois dessa marcação de 1 centímetro, nós vamos marcar as caixinhas de leite a partir do risco, tá bom? 4 por 4. Então, 4 centímetros lá na base e 4 ali a partir do risco da caneta, certo? Então, eu faço isso nos 4 cantinhos, tanto a parte da marcação dessa costura de 1 centímetro, quanto as caixinhas de leite de 4 por 4. E aí, depois, nós vamos recortar essas caixinhas de leite. Dessa forma que ficou aí, ó. Não passei costura nem nada, pode ver que eu não costurei nada ainda. Agora, eu venho tirando o cursor, porque como eu falei pra vocês, não precisava ter passado os dois cursores. Enfim, vou fechar essa caixinha de leite que eu recortei. Eu vou fechar todas essas 4, porque fica mais fácil a hora que você for fazer o fechamento final das caixinhas de leite. Então, eu vou estar colocando a alça também
a alça ela fica ali no topo, onde tem as duas costurinhas dos gatinhos de cabeça para cima e para baixo. Então, é ali que fica a alça. Eu vou primeiro fazer essas costurinhas, como vocês podem observar no vídeo, e depois eu venho colocando a alça, certo? Então, aí tá a aplicação das 4 caixinhas de leite, do fechamento, né, da costurinha. E ali eu faço uma marcação de 4 centímetros na alça, pra fazer aquela costura em X. Então, eu faço como se fosse um quadradinho, quando eu chego lá na extremidade, eu faço um X, para essa alça ficar bem reforçada. Eu repito esse processo do outro lado, e aí sim chegou a hora de colocar para valer os cursores. Lembrando que esses cursores lindos que eu estou usando é lá da minha parceira Santa Bagunça. Então, esse que vocês estão vendo nessa peça que eu confeccionei é o Maxi Cursor. Muito lindo, gente. E esse é da coleção Miau, então eu tô fazendo um tecido de gato e o Maxi Cursor Miau. Também ensinei aqui no canal a confeccionar o Maxi Cursor. Você pode adquirir a ferragem lá da Santa Bagunça e só fazer o cursor com o tecido que você está utilizando na sua peça. Fica muito charmoso também. Então, aí eu estou aplicando o Maxi Cursor na peça, eu vou colocar um de cada lado. Nessa etapa do vídeo, vocês não estão vendo, mas na segunda peça que eu fiz aquelas orelhinhas para facilitar a abertura e fechamento do zíper. Então, você pode fazer aí, corta um tecidinho de 8 por 6 e faz aquele falso viezinho, né? Para ficar o fechamento, ficar fácil para abrir e fechar. Aí, no vídeo, eu já estou colocando as costurinhas direitinho, vocês podem observar que eu coloquei a costura ali, o encontro das costuras, olha, tomando cuidado novamente, tá vendo? Coloco o clipezinho e agora vai vir já o fechamento dessa peça para finalização. Então, alinha direitinho todas as partes e passa uma costurinha, opa, o clipe voou longe, gente. Normal de passo a passo de youtuber iniciante, né? Aí eu vou passar uma costurinha em cima dessa linha aonde onde eu fiz essa linha aí da marca da caneta, tá bom? Então, tá aí a costurinha. Estou finalizando, né? Fechando essas duas partes. Inclusive, aí eu dei um errinho, então eu comecei a costura lá embaixo para poder ela não sair do lugar, acabei desmanchando um pouquinho, enfim, coisas que acontecem nos bastidores, né, gente? No ateliê, a gente erra, desmancha, faz de novo e assim vai indo. A trajetória nossa na costura, certo? Então, agora a gente refila esse excesso de zíper, pode dar uma queimadinha com o isqueiro. E nós vamos já fazer o acabamento do viés. Então, nessa lateral aí, nós vamos passar um viés fazendo o acabamento. Então, depois que refila esse zíper, não esquece de fazer um acabamento. Pode ser se você tá trabalhando com bagum, você pode fazer o viés de bagum, ou você faz um viés do tecido, ou você usa o viés industrial pronto, então fique à vontade. Tem viés nessa peça, tá bom, gente? Então, aí, ó, já mostrei que eu apliquei o viés, inclusive eu coloquei até a minha etiqueta. E agora é o fechamento das caixinhas de leite, como a gente sempre faz. Então, abre, né? Sempre ajeita ali os cantinhos para não ficar prega nessa caixinha de leite. Por isso a importância de fazer aquela costurinha que eu fiz para poder juntar esses tecidos, porque olha, que facilidade para fazer essa caixinha de leite. Fica muito mais fácil. Eu e os clipes voando, né, gente? Então, passa uma costurinha de cada lado aí, nas 4 extremidades, e faz o acabamento em viés. Esse aí eu gravei um lado só do viés, então, eu aplico o viés aberto, eu não uso aquela dobrinha, sabe? Depois, eu faço o acabamento ali do outro lado, então, é a forma que eu aplico o viés. Se você tiver dúvida no viés, deixa aqui no comentário, de repente eu faço um videozinho só de viés, apesar que tem alguns vídeos aqui no canal com bastante detalhe no viés, tá bom?
dá uma olhadinha na minha playlist, nos vídeos aí rápidos de confeccionar, que vocês vão gostar, tem alguns detalhes aí. Então, agora chegou o momento de desvirar a peça. Ali eu abro, como eu estou usando o zíper por metro, ele fica bem fácil de abrir. Se você estiver usando o zíper daqueles prontos, você não esquece de deixar ele um pouquinho aberto, tá bom? Aí eu já vou desvirando e já vou colocando o dedo lá no cantinho para já ir arrumando essas caixinhas de leite. Não sei se vocês vão observar, mas esse que não está matelaçado, ele não fica tão firminho quanto o outro que eu mostro para vocês no final, no começo do vídeo. Fica muito mais durinha a peça, então a minha dica para você que tá usando o nylon acoplado e que tá migrando como eu, faça a técnica do matelacê ou do quilt para você deixar essa peça mais estruturada, tá bom? Então, essa daí o forro foi em tecido, porém a outra eu fiz com o forro em bagum. Não sei se vocês perceberam também a dificuldade de fechar o zíper sem aquela linguetinha. Então, muito importante vocês fazerem aquela linguetinha para colocar ali próximo do zíper, tá bom? Fica bem prático aí pra gente poder finalizar e abrir e fechar com mais facilidade, tá bom? Então, é isso. Olha, pode ver que eu tô acertando ali algumas partes da necessaire e pode perceber que ela não está tão durinha quanto a feita com matelacê. Então, fica a dica aí para você, faça uma matelacê se você estiver utilizando aí o nylon acoplado. E olha lá o detalhe do cursor da Santa Bagunça. Então, o resultado final dela ficou dessa forma. Ela tem as caixinhas de leite aqui bem grandinhas. Aqui eu coloquei um puxador para facilitar a hora de abrir o zíper. Aqui bem certinho o encontro no tecido. As costurinhas aqui em X. Para vocês verem, ó, encontrinho bem certo aqui. E os cursores lindos, combinando. E por dentro ficou totalmente impermeável por conta do forro do bagum. Então, dá para ser usada como uma lancheirinha, não é térmica, né? Porque eu não coloquei o Etaflon. Mas dá para usar como lancheira, dá para usar como uma necessaire para colocar os produtos de maquiagem ou higiene pessoal para uma viagem. E ficou muito bonita. Então, é esse o vídeo de hoje, gente. Se você gostou, curte, compartilha, me ajuda aí. Estamos na reta final para chegar às 4.000 horas de canal. E eu espero que vocês tenham gostado dessa proposta. E me siga lá no Instagram, @islavieira. Sempre tô compartilhando algumas coisinhas, os bastidores. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.